Vamos fechando os nossos olhos, acalmar o nosso coração, vamos acalmar o nosso passo, deixando de lado os nossos problemas, vamos aproveitar a atmosfera que os nossos amigos espirituais aqui já deixaram previamente, arrumado, limpo. Vamos aproveitar então esta calmaria. Vamos visualizar a figura de nosso Mestre Maior, nosso Mestre Jesus, de braços abertos sempre, com um sorriso no rosto, e vamos ficar nessa boa energia de seu abraço. Vamos buscar o amor, a paz do nosso Mestre, para fortalecermos durante a semana, para nos sentirmos melhores, firmes no propósito do bem, firmes no propósito de uma reforma íntima, de uma melhora interior, lembrando sempre aquela frase da Joana, de que no final das contas era a gente com a gente mesmo. A gente não tinha que competir com mais ninguém, com mais nenhuma outra pessoa, mas sim conosco, a nossa melhora. E assim, agradecidos que estamos, damos início então à preleção da manhã de hoje. Que assim seja. Bom dia a todos. Então vamos lá. O nosso tema de hoje vem do livro Pão Nosso, do Chico, pelo Espírito Emmanuel. E é a nossa lição 46. Vós, entretanto. Deixa eu pôr esse negócio mais pra lá. Deixa eu abrir minha cola aqui. Essas letrinhas pequenininhas não são mais para mim, sabe? Eu preciso colocar uma letrona, porque senão eu não enxergo mais nada. Eu já tive uma época em que eu lia letrinha, agora eu não leio mais letrinha, só leio letrona. Então, ela começa com a Epístola de Paulo aos Romanos, que diz o seguinte: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, antes de mais nada, a gente tem que entender, né, o que ele quer dizer aqui. Então, é claro que a gente sabe que de fortes e fracos aqui, ele não está querendo dizer força física, né? Fica mais ou menos claro disso. Mas que força é essa que ele está dizendo, né? Pode parecer até, nós somos os fortes, né? Alguma coisa orgulhosa, e eles são os fracos. Que força é essa? Então, a gente tem que entender o que Paulo coloca aqui, que fortes são aqueles que já têm a compreensão do Cristo. Começa aí, a gente vê ao longo do estudo aqui, né, do tema aqui do Emmanuel, que fortes são aqueles que já têm a compreensão do Cristo. Fortes são aqueles que já têm recursos, que já receberam recursos de conhecimento superior, que já têm esses recursos do Evangelho, né? Que já estão, já tem a iluminação, né? Ou pelo menos um pouco dessa iluminação do Cristo. É isso que ele chama de fortes, né? Então a gente pode dizer aqui, nós todos aqui somos os fortes que ele está colocando. Então são esses fortes, né? Que, mesmo que não tenham toda a iluminação, algum conhecimento tem, né? Então a gente pode dizer assim, não, mas espera lá, eu não sou forte, calma lá, forte é Divaldo, forte é Chico, né? Mas não, ele não está colocando esse forte, ele não está colocando, os espíritos superiores é que são fortes, porque tem... Não, nós também somos, nós também recebemos
esse conhecimento, né? Nós também tivemos a oportunidade de conhecer o Evangelho. Então, nós também somos fortes. Claro, a gente não vai ser forte ainda que nem Chico, que nem Divaldo, mas a gente já tem esse conhecimento. Um pouco desse conhecimento a gente tem, senão a gente não estava aqui, tá? E fracos são aqueles que não tiveram essa oportunidade. Fracos são aqueles que não tiveram a chance, ou até não quiseram mesmo, né? Não quiseram por opção pessoal. Então, é interessante que a primeira frase que ele coloca aqui é assim: com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Ou seja, para que a gente procura Deus? Por que a gente quer religiosidade? Por que a gente está hoje aqui sentado num domingo ouvindo? Por quê? Né? Então, eu achei bem interessante essa primeira frase dele, porque depois ele fala assim: para furtar-se à luta e viver aguardando o céu, semelhante atitude não seria compreensível. Então é interessante a gente fazer uma lembrança aí, né? Por que a gente veio procurar a doutrina espírita? Para que a gente veio aqui? Para que a gente vem aqui todo domingo para ouvir uma palestra, para tomar um passe? Para quê? Será que a gente já fez essa pergunta? Então, a primeira coisa que nos vem à mente, que é natural, que isso acontece mesmo, as pessoas buscam muito a religião, buscam a Deus, buscam a religião que for, a doutrina, seja o que for, porque estão sofrendo. Isso também é natural, né? Porque tem uma dor. Então, tem aquela frase célebre, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor, né? O que quer dizer isso? Que quando a gente está sofrendo, a gente busca mesmo um auxílio, né? Que acalente o nosso coração, que diminua aquela dor. Então, é muito natural a pessoa buscar a religião, a pessoa buscar a Deus, a pessoa buscar a doutrina espírita, porque tem uma questão de dor. Não precisa ser dor física, né? Eu vou contar o que aconteceu comigo, por exemplo. Por que eu vim buscar o espiritismo? Então, eu sempre fui muito católica, minha família é muito católica, meus pais italianos, então vieram para cá depois da Segunda Guerra, já adultos, então extremamente católicos, né? E eu segui extremamente católica também. E eu era daquelas católicas assim, eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, eu ia no domingo, todo domingo na missa, né? Só que assim, quando eu fui crescendo, algumas coisas não batiam muito com aquilo que eu acreditava, né? Você começa a crescer e começa a perceber que tem algumas coisas ali naquela religião, sei lá, né? Que não está funcionando muito bem como você imagina. Eu procurei outra religião? Não. Estava muito cômodo eu ficar na religião católica. Por quê? Eu ia lá no domingo, assistia a minha missa, estava fazendo o que era esperado eu fazer, né? Quando que eu procurei o espiritismo? Quando a minha mediunidade caiu na minha cabeça, assim como um saco de batata de 300 quilos. Do dia para a noite, com 22 anos, eu comecei a enxergar, ouvir, a falar com gente que não estava ali e falei, pronto, enlouqueci. Né? Para alguém que era extremamente católica, de uma família extremamente católica, enlouqueci. Então, é claro, primeiro fui buscar um psiquiatra, e o psiquiatra quis me dar um remédio fortíssimo. Aí a minha mãe, graças a Deus, com muita consciência, ela falou assim, olha, Suzana, o que está acontecendo com você eu não tenho a menor ideia, mas louca você nunca foi. Então você não vai tomar essa porcaria desse remédio, você larga esse negócio fora. Então fui buscar, né? Fui buscar em tudo quanto podia ser coisa. E o Guilherme, que na época era meu amigo, não era nem meu namorado, né? Quem não conhece o Guilherme Lebrão. Eu falei assim, alguém falou para mim, por que você não vai no centro espírita? Porque isso aí que está acontecendo com você deve ser mediunidade. Eu nem sabia o que era mediunidade. Só que era assim, gente, eu falava com gente que ninguém ouvia. Eu falava, você não está vendo? Não. Então eu estou louca. Porque é o seguinte, se eu enxergo e o outro não enxerga, eu tinha 22 anos de idade,
Se eu escuto, ninguém escuta. Se eu estou falando com uma pessoa que ninguém vê, eu sou louca. Eu não tenho outra opção, eu sou louca, não tenho outra opção. E o pior, né, eu sou engenheira de exatas, né, cética. Meu Deus, eu falava, meu Deus do céu, eu estou ficando louca. Aí o Santo Guilherme, que está aqui à frente, foi me ajudando, foi me mostrando, né? Eu fui fazendo os cursos aqui nessa abençoada casa que me acolheu de braços abertos sempre. Então, assim, fui fazendo os cursos, até que eu entendi o que estava acontecendo comigo, tá? Isso fazem 40 anos. Então, eu procurei pelo quê? Pela dor. Então, talvez, se não tivesse acontecido tudo isso comigo, talvez eu não tivesse procurado. Eu teria ficado lá, feliz e contente, assistindo minha missa de domingo. E estava muito bem, obrigada. Tá? É claro que a gente sabe que tudo na vida tem um motivo, né? Essa minha mediunidade ter acontecido assim de forma tão forte, tão drástica e tão, né? Tem um motivo também. Hoje em dia eu sei o motivo, trabalho com isso há 40 anos, né? Então, ótimo. Então a gente sabe disso. Então, o que acontece é que muitas pessoas, no meu caso, né, não deu para escapar, entendeu? Porque aquelas pessoas que falam assim, gente, mas eu não quero ver, eu não quero falar, eu não quero escutar. No início eu também falava, assim para o Guilherme, Guilherme, faz assim, dá um jeito lá no Centro Espírita, fala que eu não quero mais ouvir, não quero mais falar, não quero mais escutar, não quero mais fazer nada, eu não quero mais falar com ninguém que só eu enxergo, tá? Só que aí a gente descobre que não é bem assim que funciona, né? Então a gente vai ter que se adaptar. Então, no meu caso, não tive muita opção, né? Tive que continuar. Continuo, graças a Deus, assim, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas o que acontece muitas vezes com uma pessoa que vai procurar religiosidade? Então, ela tem uma dor, ela tem um problema, né? O problema passou, ela vai embora. Tchau, acabou meu problema. Quando é que ela volta? Quando tiver outro. Quando tiver outro, volta. Então, a pergunta aqui é o seguinte, nós já não estamos nessa situação. A gente continua vindo, né? Então, por quê? Para que a gente continua vindo? Né? Essa é uma pergunta interessante, porque se fosse só pela dor, tudo bem, eu vim, a minha dor foi sanada, eu vou me embora, que isso é o clássico de acontecer, em toda casa espírita acontece isso, né? A pessoa vem, tem um sofrimento, seja qual for, aí ela vai, o sofrimento é sanado e vai embora. É como se fosse um tratamento médico de urgência, vai lá, trata e vai embora. E nós que continuamos aqui, o que a gente está procurando? Para que a gente está aqui? Então é muito comum a gente pensar assim, a maioria das religiões que não são reencarnacionistas, o que elas querem? O que elas vendem? Eu vou pôr o vendem aqui, mas entendam de forma bem caridosa esse vendem, né? O que essas pessoas buscam? O final, a morte, né? Então eu tenho esta vida para viver, eu vou viver segundo essa religião, porque essa religião falou para mim que se eu seguir essa cartilha, eu vou para o paraíso. Então eu vou seguir direitinho, como manda o figurino, né? Ok, tem religiões que são assim, os católicos mesmo pensam assim, né? Os vikings pensavam num palácio no céu, né? Que tem um nome estranho, Valhalla. Eles pensavam que... Só que eles pensavam um pouquinho diferente. Eles pensavam que se eles morressem em batalha, matando o inimigo, eles iam para esse palácio no céu, que é um palácio cheio de benesses, né? Os árabes têm uma ideia também parecida com essa, de um paraíso, que parece um paraíso terrestre, né? Com não sei quantas virgens, não sei quanto dinheiro, não sei quanto... Então, cada religião tem a sua ideia de por que eu estou seguindo esses passos que a religião me indica. Para poder fazer isso. Ok. Mas a gente não é materialista e a gente é reencarnacionista. Então, como reencarnacionista, a gente tem que pensar na vida depois dessa. A gente vai pensar no que vai acontecer depois. Então, tem muita gente que pensa o seguinte, bom, eu estou seguindo a doutrina espírita porque eu quero ter uma boa... Eu não quero ir para o umbral, né? Eu não quero ir para o umbral. Primeiro começa daí. Umbral não é comigo, não.
né? Não tem paraíso, também não tem ali o meio termo, né? Que tem os católicos, mas eu também não quero ir para um umbral, eu quero ir para um lugar legal. Então a pergunta é essa: será que a gente está aqui buscando conhecimento, vindo aqui todo domingo, para quê? Para buscar isso? Ou será que a gente está tentando fazer alguma outra coisa que muitos já perceberam, outros talvez ainda não, né? E aí tem uma frase que eu acho muito interessante de um rapaz que eu sigo que faz palestras. Eu vejo muitas palestras dele no YouTube. Ele chama Paulo de Tarso. E ele diz o seguinte, que a nossa relação com Deus e com a espiritualidade é o que estrutura todas as demais relações que a gente tem. Então ele diz o seguinte, se a gente tem uma relação egoísta com a espiritualidade, egoísta com Deus, a gente vai ter uma relação egoísta com tudo, tá? Então, se eu quero ter uma relação com Deus para ter uma boa morte, para ir para o paraíso, para ir para Valhalla, eu vou ter uma relação egoísta com tudo que me cerca. Então eu vou ter uma relação egoísta no trabalho. Eu vou querer, se eu for, por exemplo, dono de uma empresa, eu vou querer que os meus funcionários deem o sangue por um salário miserável. Ué, porque é tudo para mim. Essa é a relação que eu tenho, né? Dentro da família, eu quero tudo para mim. Dentro de um relacionamento, eu quero tudo para mim. Tá? Então ele diz uma coisa que é muito interessante. O que estrutura as demais relações sociais que a gente tem é a relação que a gente tem com Deus. Então, se a nossa relação com Deus é uma relação onde eu busco o reino de Deus na terra, como diz o Pai Nosso, né? Aqui na terra como no céu. Então, o que eu busco? Eu busco conseguir trazer o reino de Deus para a terra, eu busco conseguir fazer essa relação, uma relação que eu consiga chegar a ser aquilo que Deus espera de mim aqui na terra, então todas as minhas relações vão ser ligadas a esse tipo de atitude. Então é muito interessante essa visão, porque é pensar o seguinte: para que eu estou aqui hoje no domingo assistindo uma palestra? Por que eu não estou fazendo um churrasco, jogando um futebol, né? Então, é interessante quando a gente pensa nisso, dos motivos da gente estar aqui. E pode ser que, inicialmente, a gente comece, sim, com um motivo egoísta. E está tudo bem. Eu comecei com um motivo extremamente egoísta, eu ia ficar louca. Tinha duas opções, ou eu ficava louca ou eu procurava o espiritismo, né? Então, inicialmente foi extremamente egoísta, mas eu estou aqui há 40 anos, será que continua egoísta? Tem que ter alguma coisa a mais, né? Não pode ser só egoísta. E aí, é interessante que a gente vê muitas pessoas, quando a gente fala para elas assim, mas o que você está fazendo, né? Porque o espiritismo, dentro de outras religiões, e até o catolicismo também, e outras, né? A gente fala muito da caridade, a gente fala muito o que você faz pelo seu próximo, né? E a pessoa te responde dizendo assim, mas eu não fiz o mal, eu não faço mal a ninguém. Eu não faço mal a ninguém, nunca fiz o mal. E aí você pergunta para ela, e o bem você já fez? Aí a pessoa fica, tem pessoas que ficam até meio ofendidas, né? Fala assim, poxa, mas você quer que eu faça mais ainda do que eu faço? Eu nunca fiz mal a ninguém. Eu nunca machuquei uma mosca. E aí, é interessante que se a gente olha o item 642 do Livro dos Espíritos, ele fala exatamente isso. É suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição no futuro? E os espíritos respondem, não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que seja feito por causa do bem que ele não tiver feito. Pesado, né? Eu vou ler de novo para a gente sofrer bastante, eu sofro junto. Não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que seja feito por causa do bem que ele não fez.
Então, não adianta a gente ver aquela pessoa caída e a gente fala assim, mas não fui eu que derrubei. E passa reto. Mas não fui eu que derrubei, por que eu vou levantar? Será? Será que é assim que a gente tem que agir? Né? Será que é aí que está todo o bem que a gente pode fazer, não fazer o mal? E tem mais. A questão 643, ela fala o seguinte: haverá pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta jamais encontra para isso ocasião. Basta estar em relações com outros homens para encontrar ocasião de fazer o bem. E cada dia da vida dá essa possibilidade a quem não esteja cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é só ser caridoso, é ser útil na medida do vosso poder, todas as vezes que o vosso concurso possa ser necessário. Eu tenho um exemplo de um senhor lá na nossa casa. A gente faz cesta básica, né? Então a gente tem várias cestas. Então tem meses que a gente consegue fazer 30 cestas, tem meses que a gente consegue fazer um monte de cesta. Então, olha o exemplo dos dois, né? Eu achei tão interessante isso. A gente estava fazendo 30, 35 cestas para uma comunidade todo mês. Então a gente vai lá e no dia da palestra a gente fala, olha, gente, quem quiser auxiliar, pode auxiliar com dinheiro, né? Tem o Pix, quem quiser trazer alguma coisa pode trazer, aqui está a lista da cesta básica, quem pode ajuda e tal. E uma vez a dona Mércia, que é a pessoa que é responsável lá, ela falou assim, Suzana, hoje quase que eu caí da cadeira. Eu falei, o que aconteceu, Mércia? Ela falou assim, primeira vez que veio um senhor, assistiu a palestra, tomou o passe, aí chegou lá para ela e falou assim, eu gostaria de ajudar com as cestas. Eu falei, claro, como é que o senhor quer ajudar, né? Quer ajudar com dinheiro, quer ajudar com coisa? Ele falou, não, eu quero ajudar com a cesta mesmo, eu trago a cesta. Tá bom, então o senhor vai trazer uma cesta? Ele falou, não, eu vou trazer 100. A Mércia falou assim, Suzana, eu não caí da cadeira porque eu estava sentada. Eu falei assim, como 100? Como que o senhor vai ser? E ele fez isso o ano passado inteiro. Porque ele é um grande empresário, se solidarizou com a nossa causa. E durante o ano passado ele falou, eu vou conseguir fazer isso esse ano. Então a gente foi de 100 cestas para 130. O pessoal da comunidade falava assim, não, pera lá, que agora a gente tem que refazer a lista, porque a lista é de 30 para 130, né? Agora tem um senhor que ele vai lá toda quinta-feira, ele toma o passe, ele assiste a palestra, e ele é um senhor que ele recebe auxílio do governo, porque ele é um senhor que tem muita dificuldade, ele tem dificuldade física, ele tem um monte de dificuldade. E ele recebe cesta básica do governo também, né? Todo mês ele traz um saquinho de feijão da cesta básica dele. Por quê? Ele não come feijão. Então ele traz o pacotinho de feijão. Eles não estão fazendo a mesma coisa ou até ele fazendo mais? Aí eu como é que eu vou falar? Mas o outro 100 cestas básicas. Ok, mas ele tem um pacote de feijão. É o que ele consegue trazer. E ele traz toda vez. E ele vem todo orgulhoso com o pacotinho de feijão dele. Olha, eu trouxe para a cesta básica. Nossa, a gente faz uma festa. Obrigada, seu Carlos. Olha, a gente agradece e tal. E ele não consegue andar. Mas ele traz o feijãozinho dele. Né? Então, assim, ninguém está falando o tamanho do bem que se faz. A quantidade. Não é isso. Isso não está em voga. Né? Mas o máximo de esforço que ele pode fazer. Né? E ele vai lá toda quinta-feira e todo mês ele traz o seu pacotinho. E aí, gente, uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado agora no momento em que a gente vive, que isso acaba deixando a gente um pouco assim, distante, né, das coisas dos outros, ou da sociedade, ou do mundo, é que a gente está cada vez mais vivendo numa bolha, né? Esses dias o Guilherme me contou uma que eu fiquei besta. Diz que um jornalista francês, lá em Paris, se sentiu mal, teve um infarto. E ele encostou assim na parede, no meio da rua. Encostou na parede e ele foi sentando assim.
infartou, caiu e morreu. Descobriram que ele tinha morrido 3 dias depois. E ele estava no meio da rua. Eu fiquei impressionada com isso. Como é que uma pessoa hoje em dia morre no meio da rua e as pessoas vão demorar 3 dias para descobrir que ela infartou, né? Por quê? Porque eu acho que a gente viveu, infelizmente, um momento em que pôs muito a gente numa bolha, né? Então, muitas vezes, para a gente é difícil realmente ver o outro. É difícil enxergar a dor do outro, porque a gente está tão preocupado com a nossa segurança, a gente está tão preocupado. Eu mesma sou uma que eu não consigo mais abrir a janela no farol. E aí a gente fala assim, puxa, você está sendo terrível. Acho que eu sou terrível, mas eu não consigo, eu tenho medo. Porque a gente está numa bolha, né? Cada vez mais a gente está com medo, cada vez mais a gente tem essa sensação que a gente vai sofrer alguma coisa, que os nossos filhos vão sofrer alguma coisa, né? Então, poxa, antigamente, eu me lembro, né? Quantas vezes a gente foi fazer festa no pijama na casa de amiga? E eram tal meus filhos também, eu tenho filhos de quase 30 anos, né? E vinha amiguinho em casa, e o amiguinho ia na casa do outro. Agora o que a gente só escuta é o seguinte, aí não deixo meus filhos irem para lugar nenhum, para casa de ninguém, porque é todo mundo louco, porque eu não sei o que vai acontecer na casa do outro. Então eu entendo, eu acho que a gente está vivendo. Depois passou a pandemia, e essa pandemia deixou a gente mais travado ainda dentro de casa, não é? Então, para a gente hoje em dia conseguir enxergar a dor do outro, mesmo que a gente queira fazer isso, mesmo que a gente tenha intenção de fazer isso, é difícil, não acho que seja fácil, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento agora que cada vez mais a gente está dentro de uma bolha. E a gente ainda está vivendo uma coisa mais complicada ainda, que são as redes sociais. Então, o que as redes sociais fazem com a gente? Elas põem a gente num mundo completamente ilusório, né? Um mundo que não existe. Eu achei interessante, tem um trabalho de uns pesquisadores da Universidade de Indiana, que é o seguinte, eles indicam que humanos conectados por redes sociais são vulneráveis ao que eles chamam de manipulação por meio de mecanismos automatizados de difusão de desinformação. Isso é um trabalho científico da Universidade de Indiana, né? Existe um ramo da psicologia que se chama psicologia social. E dentro da psicologia social existe o que a gente chama de psicologia de multidões. Então existem vários trabalhos sobre isso, né? Freud estudou isso, Jung estudou isso, um monte de gente importante aí estudou como é que as multidões, as massas se comportam, né? E esse pessoal estuda isso. Então eles estudam agora um mecanismo de manipulação de massa, que são as redes sociais, né? Isso nada mais é do que um mecanismo de manipulação de massa. Então, é claro, existe a manipulação interessada, né? Que é manipulação política, econômica, nem vamos entrar nesse assunto. Mas também existe a manipulação daquelas pessoas assim, quantas vezes a gente já não viu pessoas que colocam fotos em rede social? Ninguém coloca foto, a não ser para conseguir dinheiro, né? Ninguém coloca foto em rede social dizendo o seguinte, estou infeliz, estou triste, a minha vida não está boa. Não, todo mundo coloca em rede social o seguinte, eu fui viajar para não sei onde, eu fiz não sei o quê. Então, o que isso acaba gerando na gente? Acaba gerando só eu que sofro, eu que não tenho o carro do ano, eu que... Então, isso acaba sendo uma manipulação que a gente é envolvido, às vezes sem perceber, né? Então, às vezes a gente está pensando assim, puxa, eu queria tanto aquele carro, porque a gente vive no mundo material. Então, a gente não consegue também pensar o tempo todo só no mundo espiritual. A gente também tem anseios, a gente também tem vontades, a gente também gostaria de evoluir materialmente, é natural. Só que a gente não pode fazer disso o nosso foco de vida. Se a gente faz disso o nosso foco de vida, né, e vive numa situação onde a gente é manipulado, aí pronto, não tem retorno, né? Existe uma teoria que eu acho muito interessante, a teoria do contágio, que também está dentro desse foco da psicologia social, né? Que ela foi formulada por Gustave Le Bon. Ela afirma que multidões
exercem uma influência hipnótica sobre seus membros. Olha que legal que ele fala. Protegidos por anonimidade, as pessoas abandonam sua responsabilidade individual e cedem às emoções contagiosas da massa. Pesado, né? Então a gente não segue mais aquilo que a gente acredita, não segue mais a nossa responsabilidade e segue esse contágio da massa. E aí, olha que situação complicada que a gente está. Viveu a pandemia, está dentro de uma bolha, se sente cada vez mais sozinho dentro dessa bolha e cai na rede social. A rede social, né, consegue fazer com que a gente reverta essa responsabilidade individual, reverta aquilo que a gente realmente acredite, e aí a gente começa a ficar, pô, mas será que isso que eu acredito é isso mesmo? Porque ninguém acredita nisso que eu acredito, né? Será que eu estou fazendo o negócio certo? Porque todo mundo está falando para fazer o contrário. Todo mundo está falando que tem que ter medo. Todo mundo. Então isso é muito complicado. A gente tem que tomar um cuidado não redobrado, quintuplicado, né? Porque se a gente se deixa levar, e se a qualquer momento, dentro dessa bolha, dentro da rede social, fora do convívio com uma sociedade saudável. Porque isso era uma coisa que antigamente a gente tinha muito e hoje em dia está cada vez menor, é o convívio com uma sociedade saudável, né? Então essa coisa que eu falei, os meus filhos iam fazer festa de pijama na casa dos amiguinhos, e os amiguinhos vinham na nossa casa, mas eu conhecia os pais, a gente se conhecia, a gente fazia parte do mesmo círculo de amigos, eu sabia o que eles pensavam. Gente, hoje em dia eu não conheço meu vizinho do prédio. Outro dia eu fiquei sabendo que um vizinho meu faleceu, eu falei, quem? Aí falou, fulano. Eu falei, Jesus, eu não conhecia fulano, ele faleceu, eu nem conhecia o homem, ele já faleceu, e eu não sei quem é. Olha que absurdo, do prédio, do mesmo prédio. E eu não sabia quem era, né? Então a gente vive isso hoje em dia. Isso é uma coisa que cada vez mais vai ficar difícil da gente sair disso. A gente tem que se esforçar. A gente tem que lutar contra essa bolha que envolve a gente, né? Lutar contra essa automatização que a gente acaba vivendo nas redes sociais. Porque se a gente não faz isso, a gente acaba perdendo o que para nós são valores verdadeiros. A gente acaba querendo o valor do outro, porque todo mundo na rede social faz assim, então eu também faço. Só que a gente tem que lembrar que é o seguinte, que o adolescente faça isso é compreensível, tá? Porque ele está num período da vida dele de experimentação. Então, ele ainda não sabe exatamente o que ele está pensando, né? Ele segue aquilo que o exemplo dos pais, o exemplo da família, né? Mas ele mesmo assim está em experimentação. Mas boa parte daqui já saiu da experimentação, né? Já está numa fase em que sabe o que quer. E sabe o que quer por quê? Até porque estão aqui, né? No domingo de manhã. Senão a gente não estaria aqui, estaria em outro lugar. Mas mesmo assim, mesmo sabendo o que a gente quer, mesmo sabendo para que a gente está aqui sentado num domingo ouvindo essa preleção, a gente pode ser puxado para o outro lado, tá? Isso não sou eu que digo, são os especialistas da área de psicologia. Eles que dizem isso daqui. E mais uma coisa que da questão 657 do Livro dos Espíritos, que também é uma outra forma da gente pensar, que pergunta o seguinte: os homens que se dedicam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal, só pensando em Deus, tem mérito a seus olhos? Os monges, né? Aqueles religiosos que são enclausurados, que ninguém pode vê-los, eles estão lá em contemplação. Então, ninguém pode dizer que eles estão fazendo mal a alguém, estão fazendo mal a ninguém. Mas eles também não estão vivendo em sociedade, tá? Eles estão lá em contemplação. O que os espíritos respondem? Não, porque se eles não fazem mal, não fazem bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal.
Deus quer que pensemos nele, mas não quer que só nele pensemos, pois deu ao homem deveres a cumprir na terra, tá? Então é aquela ligação que a gente tem com Deus, né? Assim na terra como no céu. Será que a gente está trabalhando na seara do Pai? Aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que ele não tiver feito. Então é claro, gente, aqui ninguém está querendo comparar uma pessoa que nunca fez o mal com uma pessoa que faz o mal o dia inteiro. Não é isso, por favor, né? Então, o que a gente está colocando é o seguinte: uma pessoa que não faz mal nenhum, mas também não faz o bem, é isso que se espera? Não. Né? O que se espera é que ela consiga fazer o bem, mesmo que seja o saquinho de feijão do seu Carlos. Aquele, para mim, vai ser o exemplo de vida, né? Não me interessa o tamanho do bem que você está fazendo, mas está fazendo bem. Está pensando no próximo. Eu não como feijão, então eu vou dar o meu saquinho de feijão lá para casa, que alguém vai comer esse feijão. Pronto. Por que eu vou deixar o feijão estragando? Mas tem gente que deixa o feijão estragando, mas não dá o feijão para o outro, né? Então, mas eu não estou fazendo mal, eu não tirei o feijão de ninguém. Mas você também não deu o feijão que você tinha sobrando, né? Então, essa medida é importante da gente ter, né? E aí, é interessante que nessa questão de você não fazer o mal, né? Ou dos homens que se dedicam à vida contemplativa, tem uma história muito engraçadinha do monge. Eu acho muito engraçada essa história. Na Índia, tem vários monges que se dedicam à contemplação. Isso é da religião deles. Então, eles têm que ter alguém que pague a vida deles. Um auxiliador ali, né? Que dê dinheiro, que dê comida, que dê água, que dê um lugar para ele viver. Porque ele não trabalha, ele não faz nada, ele não recebe. Mas, para os budistas, para os indianos, estar em vida contemplativa, né? Alcançar a luz. Em sânscrito, a luz é buddhi, a luz é sattva. Então eles dizem que buddhi é o que a gente chama de perispírito, né? Então eles dizem que quando o perispírito se enche de sattva, que é a luz, você alcança a iluminação, né? Por isso que Buda se chamava Buda, porque ele tinha o buddhi, que é o perispírito, repleto de sattva, né? Essa é a visão dos indianos. Muito bem, então eles têm que ter alguém que auxilie eles, né? Tem que ter alguém que ajude. Então, conta a história que um monge foi procurar uma senhora na cidade lá, que era muito rica, e falou para ela: olha, eu gostaria de viver em contemplação, né? Em meditação. Então eu queria saber se a senhora pode ser a minha benemérita, né? Me ajudar e tal. Ah, posso. Então ela arrumou uma casinha para ele, num local distante, e mandava sempre lá alguém para mandar comida, para mandar água, tudo. Só que aí ela falou assim: eu vou testar esse monge, né? E aí ela chamou uma moça e virou para a moça e falou assim: olha, você vai lá e vai tentar esse monge, de todo jeito que você puder, tá? E eu vou te pagar. E você volta e me fala o que esse monge fez. E a moça foi. E tentou o monge de tudo quanto foi jeito. E o monge, nada, impávido. Ele nem se dignou a falar com a moça. Nada. Aí, depois de um tempo, a moça voltou e falou para a senhora: olha, o monge lá é complicado. Eu tentei de tudo que eu conheço e o monge nada. Mas o que ele fez? Nada. Mas como assim nada? Nada, ele não fez nada. Ele ficou parado em contemplação, na mesma posição que ele estava. Mas ele nem falou com você? Não. Ele não te falou nada? Não, não falou nada. Então tá. Aí a senhora foi lá, pegou uma vara de bambu e deu uma surra no monge. Aí o monge falou assim: a senhora tá maluca? Como assim? Eu tô aqui
Ela falou assim, eu mandei uma moça aqui. Ah, imaginei que fosse a senhora que tinha mandado a moça. Mas eu não me mexi. Eu fiquei em perpétua contemplação. Ele falou assim, e nem tentou dissuadir a moça do caminho do mal, do caminho errado, né? A moça vem aqui com uma proposta tão errada, né? Com uma proposta tão ruim para ela. E você, nada. Nem tentou dissuadir a moça. Então, a sua contemplação não serve para nada. Vai-se embora da minha casa. A moça foi lá com uma proposta completamente torta. O que o monge fez? Nada. Ele não fez o mal, não fez, mas também não fez o bem. Se ele é alguém que conhece tanto da vida, se ele é tão iluminado, quando ele vê alguém que não tem a mesma iluminação que ele, o mínimo que ele poderia ter dado era um conselho, não? Sai dessa vida, moça. Não, ele não fez nada. Então, é importante a gente conseguir caracterizar para quê? Para que a gente está aqui hoje? Para que a gente aprende essas coisas que a gente aprende aqui? Né? É só para a gente? É só para a nossa iluminação? É só para encher, como dizem os hindus, que eu acho tão bonito isso, é só para encher o nosso buddhi de sattva, é só para encher o nosso perispírito e o nosso espírito de luz? E o do nosso irmão? A gente não vai fazer nada por ele? A gente vai continuar passando, olhando o rapaz lá que morreu na rua e fica por isso mesmo, né? Porque a gente não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso, então por que eu vou me meter? Vou me enroscar para quê? Né? Então veja, gente, eu não acho que isso seja fácil. Eu estou colocando isso aqui, a minha opinião de Suzana, porque a gente vive hoje numa sociedade que não é fácil fazer isso. Eu acho que hoje em dia é muito mais difícil do que foi na época dos nossos pais, do meu pai. Eu brincava na rua, eu não tinha perigo nenhum de brincar na rua, a gente acreditava nas pessoas. Hoje em dia a gente não acredita em mais ninguém. Então a gente vive numa sociedade muito complicada, né? Mas eu acho que a gente tem, dentro do possível, conseguir sair dessas situações que nos encarceram. Uma delas, por exemplo, a rede social, né? Isso já foi colocado por vários especialistas, o problema que ela traz, né? Da gente se ver envolvido num mundo que não é o nosso mundo, né? Se vê envolvido numa automatização, numa difusão de desinformação que não é a nossa. Então, cuidado com essas coisas que a gente pode ter cuidado. Então, isso é uma coisa que a gente pode ter cuidado, né? Não vou dizer para vocês, abram a janela, saiam do carro, abracem todo mundo, porque não dá para a gente fazer isso na vida de hoje. Mas tem algumas coisas que a gente consegue fazer. Tem algumas coisas que a gente consegue se cuidar para não cair nessas armadilhas. Isso que eu acho importante que a gente enxergue. E para finalizar, vou pegar a última frase do Emmanuel, que ele diz o seguinte: é imprescindível, tome cada um os seus instrumentos de trabalho na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem, no círculo de pessoas e atividades que o cercam. Então, que a gente possa fazer essa ligação com o alto, aqui na terra como no céu, né? Que a gente consiga ser os trabalhadores na seara do Pai, né? Que a gente consiga sempre fazer essa ligação e trazer o que Ele espera de nós para a nossa vida, o máximo que a gente conseguir. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigada. Mestre Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui, por termos recebido tanto, Mestre, o teu conhecimento, as tuas bênçãos, por podermos ser aqueles que são fortes e que guiam aqueles que ainda não te encontraram, que ainda não te conheceram,
que não tiveram, Mestre, a mesma chance que nós tivemos nessa encarnação. Que possamos, Mestre, termos o discernimento da luz, o discernimento da paz, que possamos ter a mente clara, Mestre, para recebermos os teus ensinamentos, o coração aberto para receber e dar todo o amor possível, e que tenhamos sempre, Mestre, a força de vontade de continuar, apesar das dúvidas, apesar da dor, apesar dos esforços, que possamos sempre, Mestre, enxergar à frente o nosso caminho de luz que nos leva até o Pai, e que tenhamos sempre a Tua figura iluminada ao nosso lado, clareando esse caminho e deixando para trás as pegadas que podem ser seguidas pelo nosso irmão. Abençoa a nossa semana, a nossa vida, Mestre, e se conosco mais uma vez. Que assim seja.